tarde. Antes de dar início à nossa sessão, vou pedir uns minutinhos de atenção para vocês e a gente vai exibir mensagens dos nossos parceiros. Vamos assistir. Há 25 anos, a Huawei está no país aproximando as pessoas, conectando as empresas, os mercados e os governos do país a mais de 95% dos brasileiros. Em 25 anos, a parceria da Huawei com o Brasil cresceu e se fortalece a cada dia por meio do trabalho intenso de seus colaboradores e parceiros. Uma rede de pessoas e instituições focadas em inovações que promovem o desenvolvimento do país, junto com mais de 200 instituições nacionais. A Huawei acredita no Brasil. Por isso, investe em tecnologias de informação, comunicação e energia inovadoras que colocam a produção brasileira na vanguarda mundial. Uma melhor infraestrutura de cloud e total segurança de dados. E que estão gerando energia limpa com a mais avançada tecnologia fotovoltaica. Huawei, 25 anos no Brasil. De ideias pensadas para os lares, a ideias pensadas para as indústrias. Da geração de energia renovável a renovadas formas de gerar energia. De motores elétricos inteligentes a cidades inteligentes. Da inovação à preservação. Nós vamos fundo em tudo que fazemos, trazendo ideias cada vez mais inovadoras, eficientes e sustentáveis. Agradecemos aos nossos parceiros e agora eu chamo para subir ao palco e presidir essa última mesa de palestras e debates de hoje o presidente do Conselho de Administração da AB Solar, Ronaldo Kolozuc. Ronaldo também é terceiro diretor-secretário da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e diretor comercial da Solar Group. Agora eu convido o gerente-geral para o Brasil da Atlas Renewable Energy, o Fábio Bortoluzzo. Fábio tem mais de 10 anos de experiência lidando com finanças estruturadas. A sua liderança e visão estratégica contribuem para a missão da empresa de avançar em soluções de energia sustentável, incluindo a contratação de mais de 2,3 bilhões de dólares em financiamento de projetos e instrumentos de crédito. Antes de ingressar na Atlas, o Fábio ocupou diversos títulos financeiros na concessionária Move São Paulo e no Banco Votorantim. É formado em Economia pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. Chamo agora o diretor de Relações Institucionais da Genix, o Bruno Catapreta. Bruno é um especialista renomado em energia solar, fotovoltaica e administração de empresas. A sua experiência inclui gestão de relacionamento com cliente e vendas, além de atuar como professor e coordenador no setor de energia solar. Ele é coordenador estadual em Minas Gerais, da Absolar, e membro do Conselho Fiscal da Associação desde 2022. É graduado e pós-graduado em administração de empresas, pós-graduado em docência do ensino superior e energia solar fotovoltaica. Chamo também ao palco o diretor de Solar and Building da WEG, o Haris Melzer Neto.
Ari é engenheiro mecânico com MBA em Finanças. É o executivo responsável pelo setor solar da WEG há 10 anos, desde a sua criação, e é membro do Conselho de Administração da Besolar. E agora eu convido ao palco o gerente de marketing de produto da Grovat, o Silvio Robusti. O Silvio é engenheiro eletricista formado pela Faculdade de Engenharia Mauá. Ele atua no mercado elétrico há mais de 25 anos, com passagens em empresas como ABB, Alstom Grid e Schneider Electric. Possui MBA em Gestão Estratégica pela FGV e atua no mercado solar desde o início de 2022. E, para fechar, eu chamo ao palco a head de negócios do Meu Financiamento Solar, a Yasmin Jorge. A Yasmin é responsável por desenvolver e liderar toda a operação comercial do Meu Financiamento Solar, garantindo a eficiência de diferentes frentes, como operações, atendimento, inteligência e vendas. Ela é formada em Direito e com especialidade em Gestão Comercial pela Fundação Dom Cabral. Gerencia a operação, garantindo toda a jornada de experiência, tanto dos parceiros de negócios quanto do cliente final. A Yasmin tem mais de 10 anos de experiência atuando e liderando frentes em diferentes modelos de negócios. Antes de ingressar no Meu Financiamento Solar, ela gerenciou equipes comerciais no Itaú, na Porto Seguro e também na UOL. Obrigada a todos. E antes de passar a palavra para os nossos palestrantes, eu peço a atenção de vocês. Podem se sentar, se vocês quiserem, porque a gente vai assistir um vídeo enviado pelo diretor adjunto de Assuntos Internacionais da CPIA, o Hu Jilian, e eu acho que agora a gente já pode passar o vídeo. Good morning. It is a great pleasure for me to meet with you all at the AppSolar National Meeting. Over the past few years, we have witnessed growing economic cooperation in the PV sector between China and Brazil. The closer relationship that CPIA shares with AppSolar has blossomed as well. In May this year, we were happy to have invited Mr. Ronaldo and other representatives from AppSolar to attend the China-Brazil PV Industry Exchange Conference in Shanghai. Those two sides share the same goal, that is to promote the health and the high-quality development of the PV industry worldwide, and to contribute to global green transition, unleashing the tremendous potential of solar energy. Global solar PV industry has made big headway in 2023. For example, the cost of power generation through solar PV drops to a more affordable level, which should be good news to all Earth citizens. I hope that both CPIA and AppSolar and both two countries will see closer cooperation in the coming years to contribute to building a cleaner future. The AppSolar National Meeting is an extraordinary platform for forward-looking and constructive exchanges in the PV industry in Brazil. This is an excellent place and a critical moment to prove wisdom to chart the development of the PV industry in Brazil and worldwide to a higher level. I hope everyone have a pleasant time in the 2 days. Finally, I wish the AppSolar National Meeting every and continued success. Thank you. Quem abre a nossa mesa é o presidente da Besolar, Ronaldo Kolosuke. Muito obrigado. O presidente Spia fez palavras gentis aqui. A gente assinou realmente um acordo de cooperação na China durante a SNEC em maio deste ano, não é? E esse acordo prevê agora receber os colegas chineses, aos quais a gente tem tanta gratidão, porque se não fosse a China não existiria hoje esse mercado maravilhoso de energia solar que temos, né? Eu costumo dizer que a Alemanha resolveu comprar, a China resolveu vender de forma muito simplista e o mercado floresceu. E não tenho dúvida que temos muito ainda que colaborar com a China e crescer, e são parceiros formidáveis, e vamos recebê-los aqui, se eu não me engano, no próximo encontro nacional de 2024. Então a gente vai ter um encontro mais robusto do que deste ano, com participação de muitas empresas chinesas, muitas oportunidades de negócio. E é exatamente esse o tema de hoje aqui,
desse encontro, né, dessa sessão, né, o futuro da energia solar fotovoltaica no Brasil na visão de líderes do mercado. E eu aqui, de forma bastante objetiva, eu já vou passar a palavra para o Fábio Bortoluso, né, gerente-geral da Atlas, nosso associado, e ele vai falar um pouco sobre a empresa e vai falar um pouco sobre a visão dele, para onde ele entende que caminha, e a visão aqui da geração centralizada. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, AB Solar, por organizar o evento, a oportunidade para a gente poder falar desses assuntos, né, importantes. Apresentando a Atlas primeiro, na Atlas Renewable Energy é uma das líderes do mercado solar na América Latina, com presença em operações em 6 países, além do Brasil, México, Chile, Uruguai, Colômbia e Espanha, agora. A empresa já tem, no seu track record desde 2017, mais de 4 gigas desenvolvidos e construídos nessas regiões, ou em construção. Agora encontra-se em construção 1,3 giga no Brasil, no norte de Minas Gerais, e com extensa experiência em todos os estágios do projeto solar de geração centralizada, desenvolvimento, comercialização, capitalização, construção e operação. Bom, para falar do futuro da fotovoltaica, né? Falei um pouco do histórico falando da Atlas aqui, eu vejo aqui muitas oportunidades em alguns aspectos muito importantes de viabilidade econômica e financeira desses projetos. Primeiro, oportunidades comerciais. A gente vê um ambiente livre de contratação maduro, né? Muitos players já estão educados, já fizeram seus PPAs longos, estão comprando mais. A modalidade de produção, com certeza, muito importante também nesse crescimento. Mostra como os compradores estão entendendo o risco do projeto de fotovoltaica e imagino que isso também esteja sendo replicado para a eólica. É importante notar que isso mostra o envolvimento deles na transição energética, não é só uma questão econômica de viabilizar melhor o projeto, mas também de participar, né, com o termo que se usa no mercado, skin in the game, né, ter envolvimento direto, o seu capital no projeto, isso é muito importante. E essa educação foi feita ao longo desses últimos anos e a gente entende que é um estágio de maturidade muito importante para que mais grandes e médios consumidores possam entrar nesses projetos e ter a sua transição energética garantida de maneira econômica. Não basta só ter a vontade de mudar a fonte, mas também tem que ser viável economicamente falando. Outra coisa, uma novidade importante que aparece no horizonte, são as novas cargas que a gente vê, não só esses grandes industriais, né, mineradoras, todos os energia intensos e até os não tão intensos, né, como as médias cargas, como a gente chama, são as novas cargas que vêm especialmente do setor de data center, né? Então, infraestrutura digital é uma demanda que vem bem relevante para o Brasil, há uma oportunidade bem relevante, vocês vão ver bastante notícia de investimento em data center e infraestrutura digital, e também as novas cargas relacionadas aos novos combustíveis, né? Hidrogênio verde, amônia verde são os assuntos da moda, né? Mas, de fato, são oportunidades bem empolgantes e necessárias até para a transição energética atingir o sucesso que os países estão empreendendo e mirando para os próximos anos. Outra questão importante aqui é a vontade do governo e de governos, né, não só do governo federal, os governos estaduais, municipais até, de participar da transição energética, de fomentar esse movimento, né, é uma agenda, vamos dizer assim, transversal. Muito se diz, muita publicidade está se dando para isso também agora na COP28, né, todo mundo está acompanhando. Então, é uma agenda que o governo, de maneira entusiasta até, está promovendo. Isso é importante para o setor, obviamente, o solar vai capitanear este processo. Numa frente mais técnica, né, e colegas aqui vão poder comentar também, a gente vê muito projeto ainda disponível, tá? Projetos tanto de solar quanto eólica, eólica até onshore, né, apesar da regulação do offshore saindo, tem muito projeto de eólica onshore ainda disponível, tem recurso. E eu acho que o mercado atingiu também uma maturidade de entendimento de como funciona, de como eles são implantados, de como eles são operados. A gente vê isso sendo refletido no custo de implantação. Obviamente que o mais notável aqui está se falando é o custo dos equipamentos, né? Então, os painéis fotovoltaicos têm caído, os outros grandes equipamentos também têm ficado mais acessíveis, mas também na parte de construção. A implantação, apesar de sofrer um pouco com serviços, né, inflação de serviços, inflação de materiais, isso tem arrefecido, né, o combate à inflação tem sido feito pelo Banco Central, a gente já vê sinais agora também de esfriar, e isso impacta diretamente o custo de implantação.
Além disso, né, a própria educação desse setor de construção civil e de montagem, depois de uma série de projetos aí de todo tipo de escala, você vê também bastante competitividade, bastante eficiência nos próximos projetos. Isso também está fazendo diferença na precificação dos projetos e viabilidade. Por fim, eu gostaria de ressaltar, dentro das oportunidades, algo que está aí no horizonte, já é realidade em implantação em alguns países, que são as baterias. As baterias, elas vêm aqui para resolver, ou pelo menos ajudar a resolver o problema de conexão que a gente tem em vários lugares do mundo, não só no Brasil. A gente tem restrição acontecendo no Chile, tem restrição acontecendo na Europa, restrição acontecendo nos Estados Unidos, né, em alguns mercados. E a curva solar, de fato, ela ainda não comporta exatamente a curva de demanda. Você depender só de solar, e o crescimento solar foi muito grande, ainda bem, no Brasil. Mas isso gera algumas restrições, não só para o sistema, né, para o operador do sistema, eu vou falar nisso na parte de desafios que eu listei aqui, mas também para perfil de consumo, né? Então, para você vender um contrato longo, o cliente quer 24 horas, o cliente quer todo dia, o cliente quer sazonalizado. Então, para poder viabilizar isso, as baterias chegam para ajudar, assim, eu diria que bem crítico e bem importante essa ajuda. Ela vai fazer a diferença nos próximos anos. Todo mundo aqui do setor sabe o quanto que a gente está sofrendo com restrição. Isso não deve alterar muito, né? A gente tem algumas questões aí de conexão, de aumentar a capacidade. O setor de transmissão reage no seu tempo, não tem como resolver rapidamente, né? Então, as baterias são uma boa oportunidade, até para a gente poder gerar essa demanda virtual, né? E ajudar o sistema a absorver a sobrecarga, né, e tendo a energia mais barata nos horários de pico de demanda, que não são necessariamente pico de produção, nem de eólica, nem de solar, dependendo da região. Isso vai ser uma agenda importante, a gente está olhando com atenção para essa regulação que está esperada para o ano que vem, né? Esperamos que tenha sucesso, que saia algo discutido com o mercado, não basta ter uma solução, mas tem que ser uma solução bem pensada, mas algo que precisa sair logo. A viabilidade técnica das baterias a gente já está vendo em outras regiões. A Atlas, por exemplo, tem oportunidades avançadas no Chile, um país que saiu na frente nessa regulação. Entendemos que a viabilidade técnica financeira existe, né? O Chile sofre ainda mais de restrições do que aqui, mas é o próximo passo, chegar no mercado brasileiro, e seguramente vai ser o futuro da geração centralizada, uma combinação de solar com bateria, tá? Com relação aos desafios, né, a gente tem vários, obviamente. Investir no Brasil não é fácil, né, especialmente em capital intensivo, mas eu vou passar aqui por dois grandes âmbitos, né? Primeiro, o regulatório. Sempre o regulatório passa para o mercado de energia. A gente vê agendas importantes sendo publicadas, né, sendo discutidas, até com certo exagero de entusiasmo, mas que às vezes são conflitantes, né? Teve muito barulho nas últimas semanas, até pelas agendas que queriam ser levantadas publicamente pela COP, pelo motivo da COP, e a gente entende que isso gera um barulho que gera algum desconforto, alguma incerteza nos investidores. É importante que o governo siga com as suas discussões. Existem distorções, existem subsídios que se mantêm, né, e que têm que ser publicados e discutidos democraticamente com a sociedade, mas eles têm que ser transparentes e eles têm que mostrar exatamente qual agenda que o governo quer seguir. Ele quer promover a transição energética, eventualmente seguir com alguns subsídios possa valer a pena para garantir que essa transição seja mais rápida, por exemplo, tá? Então, a gente tem essa dificuldade de alinhar a agenda regulatória e também ter uma agenda mais transparente. De maneira específica, né, falamos aqui sobre a potencial extensão do benefício da TUG, que é algo válido, né, mas que deve ser feito de maneira transversal, transnacional e discutida com o mercado, né, não só imposta via legislação. A questão do sinal locacional também é um desafio, né, para solar. Solar tem, obviamente, importância no Nordeste, mas tem em outras regiões. E questões com relação a alterar o critério do custo da transmissão tem que seguir a inclinação técnica da ANEEL, né? Então, é importante ter essa segurança jurídica, é importante a gente se basear em critérios técnicos acima de tudo. Outra questão que também se fala muito, eu falei sobre a autoprodução como uma modalidade importante para os clientes, é uma discussão também se esse subsídio que representa a autoprodução é algo que a sociedade está disposta a pagar. De um lado, obviamente, a gente tem uma questão de passar o custo
de grandes consumidores para menores consumidores. Por outro, você, com esse jeito, com essa maneira de autoprodução, você consegue acelerar a transição energética, educar os clientes, os industriais e os grandes consumidores e viabilizar projetos que antes não sairiam do papel. Então, é uma escolha também da sociedade. Nós queremos ajudar os industriais, as mineradoras, as grandes consumidoras a sair da dependência de combustíveis fósseis ou dos grandes hidrelétricos, ou queremos ter uma modicidade tarifária, como alguns membros do governo gostam de usar? Essa é uma discussão importante que a gente está acompanhando perto. Eu acho que, mais importante que tudo, se for decidido alterar o arcabouço, se for de uma maneira democrática e transparente, que seja, né, nós vamos discutir como sociedade, mas mais importante é respeitar os contratos, a segurança jurídica sempre tem que ser primada, tá? E aí a gente enxerga que sim ou sim não podemos retroagir, desculpa. Então a gente tem que ter essa segurança jurídica, isso é importantíssimo para manter os projetos que já estão em implantação e que vão ser implantados nos próximos tempos de pé. Por fim, acho que não menos importante, a gente tem questões também regulatórias não específicas do setor de energia, mas a reforma tributária é um ponto importante de atenção que vai afetar todos os produtores aqui, eu incluo também os colegas aí de GD, né, também devem ser impactados. Então, a gente entender como a reforma tributária impacta o setor tem que se organizar, fazer agendas com a Fazenda, com o Congresso, para garantir que a implantação dessa reforma não vá afetar também esses investimentos que foram decididos com o arcabouço, e mesmo com a transição, podem sofrer a depender da interpretação da Receita no dia a dia do novo arcabouço tributário. Por fim, eu acho que outro grande âmbito de desafios aqui é um desafio mais físico, né, que é a capacidade de conexão. Eu já mencionei aqui na questão das baterias, as restrições que a gente tem no mercado hoje, né, no setor elétrico, são muito relacionadas a questões regionais, né, alguns lugares estão com sobreoferta em certas horas do dia e certos dias da semana. O setor de transmissão está se movendo no seu tempo, não tem como acelerar muito. Óbvio que o Estado precisa promover essa agenda e reforçar a capacidade. Já foram feitos alguns leilões, vocês sabem bem, mas o tempo não tem muito milagre, né? Não dá para você botar uma linha de 1.000 quilômetros em semanas, né? Você tem que fazer no seu tempo. E a gente vai ter que conviver com alguns riscos de restrição, além das restrições já existentes. Então, essa é uma agenda importantíssima para o governo continuar viabilizando. Ela vai para uma agenda mais ampla, né? Os recursos que o Estado, que a União tem para pagar essa expansão, esse reforço, isso tem que ser levado em conta. As baterias, elas aparecem aqui não só como uma solução para os geradores, mas também para a transmissão. Você ter uma função de adaptar a sua capacidade de transmissão com as baterias existentes é muito importante. Como eu falei, gerando essa demanda virtual, você consegue absorver os momentos de sobreoferta, né, e despachar numa hora que está tendo sobredemanda. Você consegue, com isso, ter menos restrições, usar melhor os recursos que estão sendo desperdiçados, por assim dizer, e também você consegue limpar a matriz, porque hoje você garante essa segurança energética através de térmicas, né, não é muito aderente à agenda de transição energética. Então, é importante ter isso em conta. E, por fim, eu queria ressaltar aqui como o setor desenvolveu todos esses anos, tá? O setor de renováveis, mas especialmente do solar. Ronaldo sabe aqui todas as estatísticas, todo o crescimento, toda a quantidade de agentes que se juntaram à AB Solar, né? E a gente está muito empolgado com o momento. A gente entende que essas oportunidades vão sobrepor aos desafios. E com essas novas cargas também, acho que isso coloca ainda mais evidência no setor de energia fotovoltaica. E a Atlas está aqui à disposição para promover essa agenda e para continuar seus investimentos aqui no Brasil, olhando no longo prazo e pensando nos próximos 20, 30 anos para bater as nossas metas que temos. Não só da transição energética, que por si só é muito importante, mas para garantir desenvolvimento econômico para o país. Obrigada, Fábio. Obrigado, Fábio. Fábio trouxe aqui muitas perspectivas e muitos desafios. E quando eu estava falando das perspectivas, ele comentou sobre a questão do hidrogênio, dizendo que que hoje é, né, meio que uma questão da moda, a gente vê em todo lugar e tal. E me lembrou uma passagem, né, quando eu comecei a levar o tema da energia solar para a Fiesp, em 2014.
E aí eu pedi para fazer parte, eu já era diretor da Fiesp já há algum tempo, e eu pedi para fazer parte do departamento de infraestrutura e energia da Fiesp, né? E eu ainda garoto, né? Não tão garoto assim, né? Mas um pouco mais garoto. E aí eu pedi, me colocaram como diretor, e na primeira reunião me pediram para fazer uma palestra sobre energia solar. E eu fui lá, fazer minha palestra para a turma do cabelo branco, né? Aquele pessoal, vamos chamar assim, os dinossauros do setor elétrico, né? E aí eu fiz, e eu ouvia muito, eu passei anos, uns 2 anos, ouvindo que energia solar era a energia da moda, né? 2015, 2016 e tudo mais. E eu que estou tocando essa agenda de hidrogênio verde na Fiesp hoje. Eu que puxo essa agenda junto com a Camila Ramos da Sela. E primeira fui fazer uma palestra lá para o mesmo departamento de energia da casa. E quando eu falei, alguém lá foi sugerir que era uma energia da moda, aí um daqueles que falava que a solar era a energia da moda falou assim, espera aí, pessoal. Quando o Kolozuki veio aqui em 2015, 2014 falar da solar, ninguém acreditava na solar. Ninguém acreditava que ia acontecer. E aconteceu, e é a segunda da matriz elétrica e tal. Então não duvidem. Porque e a gente já tem projetos hoje, de forma muito concreta, antes de passar a palavra aqui para o próximo palestrante, já tem projeto hoje em Minas, né, que já é público, da Atlas Agro, que a conta já fecha, o plano de viabilidade já fecha. Estão captando $1 bilhão para uma planta, vão ser 9 plantas, 316 megamédios. Está falando que vai ser uma usina de 1,5 GB para atender uma planta de hidrogênio verde. Então, isso vai trazer realmente um futuro muito promissor para a geração centralizada. Bom, sem mais delongas, eu vou passar a palavra aqui para o Harry. Harry, eu queria primeiro dar os parabéns para o Harry. O Harry acabou de ser promovido a diretor da WEG. Descobri hoje que a WEG tem 40 mil funcionários no mundo e tem 14 diretores. Eram 13. Agora, faz um mês para cá, tem 14. Então, primeiro, uma salva de palmas para o Harry, porque essa promoção só aconteceu porque ele tirou de traço o faturamento da WEG para o faturamento, não sei quanto está hoje, mas chegou a bater 4 bilhões em solar. Então, o Harry hoje vai apresentar para a gente aqui a visão aqui do prestador de serviço, do EPC. Por favor, Harry. Boa tarde a todos, obrigado pelas saudações aí, Ronaldo. Eu sempre fui o General Manager de Solar, né, e esse ano me deram também juntaram a área de building da WEG com solar, justamente porque a gente inovou um pouco em solar, então essa área de building que a WEG está entrando entre câmeras, tomadas, controle de acesso, no-break e automação residencial, está comigo agora e a gente acha que tem muita sinergia com o solar, né? Antes de falar, talvez, da parte de EPC, que seria a prestação de serviços, eu ia, talvez, dar um overview um pouquinho da visão WEG do mercado geral, aí para o pessoal ter uma noção, né? Então, falando de EPC, né, a WEG começou nesse negócio de solar em 2012, e lá em 2012 realmente não dava nem VPL positivo, né? O payback no sistema solar era 27 anos, então realmente não tinha muito mercado, e a gente teve que entrar com soluções em solar, que isso já foi um pouco inovador lá na WEG, né? Então a gente pegou uma primeira usina solar em Fernando de Noronha, que a gente teve que pegar o full EPC. Naquela época acho que só tinha a Bluesol que fazia sistema solar, a gente fez em parceria com eles. Eu acabei indo nessa obra em Fernando de Noronha. O Ronaldo sempre ri, porque eu realmente não foi uma penalidade muito grande ficar 4 meses em Fernando de Noronha. Eu que surfo, então foi bem interessante. Então a gente começou inovando em solução, né? Depois, quando o mercado começou a avançar em 2018, já que a gente já tinha feito vários parceiros para fazer as nossas instalações fotovoltaicas, a gente começou a fazer o modelo de distribuidor para os nossos parceiros, sempre foi uma parceria de 2 vias, né? A gente, no começo, precisava mais deles do que eles da gente, né? Então não é uma parceria só fornecedor-cliente. Muitos parceiros aí, integrador nosso hoje, são os nossos parceiros de prestação de serviço, né? Então, nessa época, a gente realmente se consolidou como um distribuidor. Quando eu comecei a área solar na WEG era para fazer um inversor solar central. A gente já vendeu 1 giga desse inversor em usina de grande porte,
mas realmente para a geração distribuída a gente optou por fazer parcerias com outros fabricantes. Às vezes o pessoal pergunta, vê gente tirando adesivo da WEG, de inversor da Huawei, e na verdade o que importa no inversor, no nosso ver, é quem dá a garantia, né? Que eu acho que a parte de inversor solar no Brasil ela está bem desconexa, que como ela aí fora, né? O pessoal está tratando o inversor como commodity, e inversor realmente é o lugar onde dá problema, né? Então, eu tenho um Instagram, o Harry Neto, se alguém quiser me seguir, eu boto essas informações. Eu postei um vídeo esses dias que 45% dos inversores que estavam na Europa nos últimos 4 anos saíram da Europa, nos últimos 4 anos, né? Então, só para vocês terem uma noção que vai ter muita gente órfã de inversor no Brasil, e o brasileiro não está nem aí nesse momento, né? Então, fica um ponto de atenção. A gente foca muito nos inversores, né? Onde a gente tem um acordo de brand label, a gente analisa todos os componentes internos para realmente ver se a gente consegue dar a garantia de 12 anos desses inversores, para ver se eles realmente vão aguentar a tropicalização do Brasil, a alta temperatura que tem no Brasil. Então, a gente faz uma curadoria bem forte nisso, e eu não tenho dúvida que tem uma bomba relógio nos inversores aí no Brasil em GD para acontecer, e vocês daqui lá na frente vocês me falam, porque a garantia padrão de um inversor a nível mundial sempre foi 5 anos e ainda é 5 anos. Tá? O brasileiro inventou de dar 10, depois 12, para nós dar 12, olha, foi muito estudo, a gente trocou muito capacitor e filtro dos inversores. Então, fiquem espertos na qualidade dos inversores, principalmente de geração distribuída, né? Então, puxei esse assunto porque eu acho um assunto delicado, então fica a nossa atenção nisso aí, né? E esses próprios inversores, também botei um vídeo esses dias, que vai ser obrigatório agora, IFCI, né? IFCI, sem dúvida, é como se fosse cinto de segurança no carro, o mundo inteiro se usa, né? A maior causa de incêndio no sistema fotovoltaico é fuga de arco elétrico na conexão. Então, normalmente vai ser uma grimpagem errada no conector, que no Brasil não dá nem para dizer como é que está a qualidade das instalações nesses últimos rally que tiveram. Então, conector mal grimpado, depois de um tempo que aquece esfria, ele vai rachar, vai dar arco e vai pegar fogo, né? Então, o IFCI realmente foi uma decisão certeira. Vai estar válido a partir de dezembro do ano que vem, né? E a gente já está se preparando para isso. Vamos lançar em janeiro o microinversor, porque o microinversor para esse nicho ele atende, porque demorou muito a gente estudar os microinversores, que é outra coisa que está muito fora, porque a tropicalização no Brasil chega a dar de rate de mais de 40% em quem não está preparado, então os microinversores devem estar gerando muito abaixo do prometido, mas a gente estudou bastante e vai lançar um microinversor aí de 2 módulos, e o microinversor de 2 módulos ele tem uma corrente ultra baixa, né? Então ele não tem problema de arco. Agora, se tu botar 4, 5 módulos, aí também não sei, mas na lei, na regra, 1 a 2 módulos, é corrente só do módulo, né? A corrente alta de string em trifásico, a gente tem FCI em todos. Então, só explicando algum contexto que está acontecendo no mercado de GD, né? Então, terminando o mercado de GD, né, eu vi isso na Alemanha em 2012, tá? A gente já estava previsto o que ia acontecer no Brasil, porque aconteceu exatamente igual na Alemanha, quando acabou o feed-in tariff, né? Então, em 2012, na Alemanha, em vez de net metering, era feed-in tariff. O que é feed-in tariff? Tudo que tu botava no teu telhado a mais, tu botava na rede elétrica, o governo comprava uma tarifa maior do que a tua. Eles pagavam 40% a mais do que a tua. Então, ninguém fazia crédito, ninguém usava energia, todo mundo botava no telhado e botava para fora, né? Inclusive, botava mais do que tinha no telhado. E como em todos os lugares do mundo, quando tem um negócio que vai mudar a regra, que parece atrativo, existe uma antecipação de demanda, que foi o que aconteceu no Brasil. Houve uma antecipação de demanda nos últimos 2 anos, né? Os últimos 2 anos eles chamam aí fora de Golden Rush, até existe um nome para isso, acontece em todos os mercados, e aconteceu isso, se antecipou o ano de 2023 e houve uma retração esse ano. Claro que tem muitas outras coisas combinadas a nível global e a nível Brasil, como taxa de juros e financiamento, mas isso tudo misturado deu uma retração no mercado de GD no Brasil. Mas isso não quer dizer que o solar não continua a médio e longo prazo. A gente está muito confiante perante a isso, né? Então, falando nisso, nessa retração que a gente previa, a gente realmente, esse ano, mirou o canhão para usinas GD1, né, principalmente, né? A gente já estava como EPCista muito bem consolidados em usina grande, né? Falei para vocês, a gente entregou 1 giga de inversor central com o full EPC nosso. Então, naquela época, desde 2014, quando eu entrei nesse negócio, o
o EPC de usina grande era mais feito em leilão regulado, né? No começo, em 2014, tinha leilões específicos pela fonte solar, que se pagava mais caro pela fonte. A gente pegou clientes desses contratos, que era a 3 e a 8, então a gente acabou entregando essas usinas há uns 2 anos atrás, e nesse caminho veio entrando o Mercado Livre, né? Então o Mercado Livre, a gente acredita que é o caminho para o futuro, entrou muita autoprodução, né? Então a gente vendeu bastante autoprodução quando o mercado estava na energia de R$300, né, mais ou menos, que é onde fechava a conta no CAPEX solar antigo. E hoje em dia a gente tem, o ano passado e esse ano está sendo o período mais chuvoso dos últimos 30 anos. Né? Então a gente está com os reservatórios das hidrelétricas no talo, e esses reservatórios não vão esvaziar do dia para a noite. Né? Então, a energia em geração centralizada no Brasil tende a ficar baixa por 1 a 2 anos. Né? Então, a gente vê isso, né? Então, a gente realmente focou em EPC de GD1, que a gente realmente ficou muito bem posicionado, porque no Brasil, nos últimos 2 anos, em EPC, né? EPC, não sei se todo mundo conhece a sigla, mas significa Engineer Procurement Construction. Né? Tu fazer engenharia, a compra dos equipamentos e a construção inteira. Né? A WEG faz isso inteiro. Tem gente que faz o EPCM, que ele só faz o EPC com o cara comprando os equipamentos, mas a WEG só faz se eu comprar o módulo, comprar o tracker, comprar o inversor, é o full EPC que se chama. Então, a gente pegou muito em GD1 isso aí, porque nos últimos 3 anos o mercado deu uma louca aí, que muita gente achou que o EPC de solar era brincadeira, todo mundo começou a peitar um monte de EPC com preço ruim, com um monte de risco, e daí realmente o pessoal entendeu porque existe diferença de preço de uma usina Greenfield e uma usina Brownfield. Uma usina Greenfield é quando tu vende um projeto que tem o PPA é Power Purchase Agreement, um acordo de compra de energia, quando tu vende um projeto que não está pronto. Tu tem um acordo de compra, tu tem o parecer, tu tem o CAPEX, mas ele não está pronto. Quando ele está pronto, funcionando, gerando, tudo certo, ele vale 40% a mais. Por que será? Porque tem o risco de construção. E isso não foi levado a sério no Brasil durante 3 anos. Muitas empresas quebraram, abriram RJ, abandonaram um monte de gente, saíram do EPC, e a WEG, no crescimento contínuo e sustentável, manteve com seus integradores. Né? Hoje a gente está com 146 obras ao mesmo tempo de usina GD, e foi o que nos manteve em crescimento esse ano. Né? E no EPC, eu vi que muita gente não prestou atenção nos riscos de solar. Né? E o risco do solar, o maior risco do solar é drenagem e terraplanagem. Né? E esse erro ele é contínuo. Né? Então, o pessoal erra muito nisso aí, fazendo propostas sem visita, projetos sem topografia. E outro erro que a gente viu que quebrou muita gente, vai quebrar ainda, principalmente agora no final do ano, que eu estou vendo gente ganhando projeto de nós com preço meio sem margem de risco, é que chove final do ano. Tá? De novembro a fevereiro chove em Minas Gerais, né, que é o maior mercado hoje. E essa chuva, o que acontece? Chega lá o integrador, ele fecha um acordo com a AK, não, eu consigo, está tudo certo. Se chover é causa maior e para a obra. Ok, choveu, causa maior, para a obra, teu investidor não vai te cobrar multa. Mas e aí? Quem é que paga daquela galera parada ali 1 mês, 2 meses? Aí o pessoal começa a quebrar, começa a desmobilizar, começa a dever marmita em campo. Então, eu acho que o mercado se consolidou agora, que realmente EPC é onde mais tu tem que procurar um Tier 1. Não, é um alto nível, justamente porque 2, 3 meses da diferença de preço que tu economizou é de energia que tu não gera. Né? Então, eu acho que esse mercado se consolidou esse ano, com várias empresas quebrando. A gente ficou muito bem posicionado, principalmente porque tem o limite da GD1, então o cara não pode perder o prazo, então a gente se posicionou muito bem nessa área de EPC, e essa área de EPC é o que eu falo para vocês, a parte climática é muito importante, a mão de obra para tracker é muito mais avançada do que a mão de obra para estrutura fixa, né? Então fiquem de olho nisso. Então, a gente, nessa linha, ajudou muitos integradores parceiros da WEG, né? Porque eles ficaram com uma demanda um pouco reprimida, a gente contratou eles, então hoje a gente está com muita gente fazendo obra para nós, e a gente visualiza que essa parte entre GD1 e geração centralizada vai ter uma coisa no meio do caminho aí, que é o autoconsumo remoto de mercado livre, né? Ou autoprodução junto à carga, né? Seria outra nomenclatura. Mas a gente já está vendo clientes nossos fazendo usinas junto à carga, né? Isso é outro negócio
que está acontecendo mais, né, o tal do Grid Zero, com esses programas de reversão de fluxo, tem integrador nosso vendendo o Grid Zero, né? Então eu acho muito importante, porque diante de todos os cenários, né, vocês viram o que foi citado anteriormente, o preço do módulo fotovoltaico ele caiu vertiginosamente, né? Acho que foi a maior queda em todos os anos aí de vertiginosa, né? No começo do ano a gente estava falando de módulos aí quase a 30 centavos e hoje a gente está com módulos chegando a 11, 12 centavos, né? Essa queda ele realmente ajuda, né? Muita gente entrou em GD1 nessa queda. A geração centralizada poderia viabilizar até essa parte de hidrogênio verde, mas a energia caiu muito também. Mas para vocês entenderem o que está acontecendo nessa parte de módulo, né, isso não é nada mais, nada menos que os fabricantes, há 2 anos atrás, apostaram numa demanda maior que aconteceu, né? Então, as empresas grandes que fabricavam 2, 3 GB ano, 10 anos atrás, estão com fábrica de 80, 70 GB. Então, houve uma capacidade a mais de fabricação de solar a nível mundial. E o que acarretou também, né? Nos últimos 2 anos, faltou produto no final do ano. Quem estava aqui viu, não foi só no Brasil, foi na Europa, foi em todos os lugares. E na Europa, ano retrasado, 2021, estava tendo um rally por causa da guerra na Ucrânia, com bateria, independência energética e tudo mais. E a Europa, final desse ano, ela deu uma estocada boa, né, justamente para não faltar produto. Então, parece que tem 100 gigas no porto de Rotterdam. E aqui no Brasil também o pessoal se estocou. E isso aconteceu em nível mundial. Então, a situação atual está demanda baixa de solar no mundo por alta taxa de juros global, né? O solar é um negócio financeiro, e com muito estoque local, né? Está acontecendo em tudo que é lugar. Então, isso realmente é um cenário desafiador, tanto para o distribuidor quanto para o integrador, porque isso causa uma certa deflação, né? Quanto o cara espera, melhora. Então, isso não é bom, mas a gente vê isso como passageiro, deve-se equalizar esses estoques e essa produção aí. A gente acredita que ano que vem já começa a melhorar. Então, um overview geral, acho que era isso que eu podia passar para vocês nesses 15 minutinhos aí. Obrigado. Obrigado, Harry. Um excelente overview. E quando você fala assim que a gente teve um ano ruim em 2023, porque a gente teve excelentes anos em 2021, a gente fez exatamente isso. E quando eu falo que a gente tem anos bons pela frente, não é difícil de enxergar isso, por uma questão do preço da tecnologia, conjuntura, e também porque a gente olha para o Brasil, quando a gente vê que a gente tem 3 milhões de unidades consumidoras com energia solar na GD, né, para 91 milhões de possibilidades de contas de luz. Então, a gente está falando de 4%, mais ou menos, que usa hoje, de fato, energia solar. E quando você vai para a Austrália, para dar um exemplo, né, a gente tem lá cerca de 30% das unidades consumidoras usam energia solar. Então, olha, aqui a gente tem muito ainda o que crescer, certamente a gente vai viver bons momentos de crescimento, mas é como em todo o mercado, né? Você tem anos bons, às vezes você tem algum ano ruim, e acomoda, se ajusta e segue. Eu vou passar a palavra já para a Yasmin, mas antes eu queria agradecer aqui os organizadores, né? E quando eu falo os organizadores, não a Bessolar, mas quem faz acontecer, o time executivo da Bessolar, a Celina, estou vendo a Alice aqui na frente, eu não estou enxergando quem está aqui do time, mas que levem essa mensagem, que a gente agradece muito, mas não só quem montou, quem estruturou, mas aos patrocinadores, que eu faço questão aqui de nominar, né? Meu financiamento solar, aqui a Yasmin ao meu lado, a Atlas, a Caixa, a Genix, Grovat, a Huawei, TH Solar, Valmont Solar, VEG, DA Solar, Nansen Solar, Solar Group, Longe, Comerc, CTG e Sebrae. Se não fossem vocês, não estaria acontecendo esse evento, né? Então, é fundamental também, é uma peça super importante, esse apoio, esse patrocínio que vocês fazem. Yasmin, conta um pouco para a gente. É impressionante também a forma como o meu financiamento solar chegou, né? Tinha um líder de mercado, desbancou o líder, hoje é número 1 no Brasil em financiamento, e a gente quer muito aqui ouvir a sua visão aqui do futuro da energia solar e a visão do seu mercado.
Obrigada, Ronaldo. Oi, gente, boa tarde. Eu estava brincando com o Bruno antes de entrar, eu falei, poxa, aqui estamos os sobreviventes, né? Depois de 2023, o que a gente sai é mais forte, com certeza. Eu vou pedir licença, eu vou levantar aqui, porque eu trouxe um material, acho que fica melhor para eu conseguir vê-los e falar. O material está aí? Legal. Então, trazendo um pouco do overview de 2023, a Greener divulgou no segundo semestre desse ano que a gente teve 60% de queda na venda, né, de sistemas comparado ao mesmo período, primeiro semestre de 2022. E aí, olhando aqui, eu trouxe um pouco, né, do os principais marcos, o que aconteceu por trimestre, numa linha do tempo de 2023. Então, a gente começa o ano no primeiro trimestre aí com a 14.300, tentando se reinventar aqui e como é que a gente vai contar a nova história de que para o cliente final que a 14.300 era boa. Então, a gente viveu esse momento com um impacto já de largada no início do ano. A gente tem a entrada de um novo governo que, independente, né, gera uma insegurança para as empresas, para o consumidor final, muita incerteza do que está por vir. Então, isso também influencia no apetite, na tomada ali do cliente de decisão, de consumo. A gente teve CEMIG, que também impactou o setor, principalmente para a gente do meu financiamento, com o público, né, com a potência de Minas, impactou significativamente. E aí, somado a isso, a gente tinha lá um cenário de uma INAD de 43% e uma taxa de desemprego de 8%. Então, o primeiro trimestre foi, meu Deus, como será o ano? Aí a gente entra no segundo trimestre, com um aumento de tarifas, com a Selic batendo histórico aí tão alto, e uma coisa que a gente não contava, o aumento de fraudes do setor. Então, a gente vivenciou aí muitos golpes. Acho que todo novo mercado ele passa por esse processo de maturação e também a gente aprende a driblar esses desafios. Então, a gente teve muita fraude no setor. A gente viu distribuidores se moldando para tentar qualificar cada vez mais os parceiros, né, que faziam e fazem aquisição dos equipamentos. A gente viu os instaladores também trabalhando ali para qualificar e triar melhor esse cliente, garantindo uma visita técnica ali com muita qualidade para ver o quanto esse cliente era verdadeiro, né, o quanto ele também não poderia ser penalizado ali com uma possível fraude. Então, segundo trimestre também desafiador. No terceiro trimestre, a gente fala, opa, Selic deu uma reduzida, taxa de desemprego reduziu, ufa, acho que a gente termina o ano bem, né? E uma inadimplência ainda alarmante, preocupante, principalmente para os bancos, tá? Quarto trimestre. Então, entramos no quarto trimestre. A gente tem, novamente, uma queda de Selic, uma maturação do mercado, então a gente aprendeu com os desafios até aqui, né? O aumento do consumo e a retomada, né, gente? Então, acho que, finalmente, a gente começa a olhar para um fechamento de ciclo e de ano com uma visão muito mais otimista e fazendo acreditar, né, com indicadores, indícios e aprendizados de que 2024 vai ser diferente. E no que tange crédito, o que a gente vivenciou, né? A gente viu matérias aí de desemprego, de inadimplência, de endividamento, né? O quanto que a demanda do crédito recuou. E aqui eu trouxe uma procura do financiamento dentro do meu financiamento solar. Então, a gente também sofreu desafios nos 6 primeiros meses do ano, aí, uma luta incansável, né, pela busca ali do financiamento. Então, mas essa busca está atrelada à taxa. Então, quando a gente tem taxa média mensal de crédito caindo, notem que ela começa a busca do financiamento, ela também aumenta, né? Então, os 6 primeiros meses do ano foram um desafiador, seja para o setor e principalmente no ponto de vista de crédito, por todos os itens que eu mencionei aqui para vocês. E taxa alta é realmente um vilão aqui para esse apetite do cliente final e também apetite dos bancos, tá? E o que o meu financiamento fez, o que o Banco BV fez nesse período para a gente
todo desafio, né? Como o Sawaia falou, né? Uns choram, outros vendem lenço. Então, o que a gente fez para vender lenço? Frente aos desafios que a gente teve, a gente tomou algumas ações internas. Então, a gente refinou o nosso motor de crédito, permitindo com que a gente avalie cada vez melhor o cliente, dando melhor condição para melhores clientes. Somado a isso, a gente também aprimorou ali o olhar para o integrador, para o parceiro. Então, se eu estou avaliando o cliente por ser um bom ou um mau pagador, vamos avaliar o nível também da parceria. O quanto que esse parceiro é fiel ao banco, o quanto que ele está preocupado com a qualidade dos projetos que ele instala, da saúde financeira da carteira dele. Então, por que não conceder maiores índices de aprovação para esse parceiro também? E, consequentemente, para um futuro muito em breve, até condições especiais para esse parceiro poder replicar para o cliente final. Então, a gente aprimorou todo o nosso motor de crédito interno, refinando isso. Então, hoje, a gente tem um modelo 100% olhando para o perfil do cliente. Eu dou o melhor preço para o melhor cliente. Tá? Por isso que, às vezes, vocês ficam, poxa, mas não aprova. Calma, né? A gente não aprova por conta do histórico, realmente, que o banco tenha. O quanto que o banco tem essa visibilidade do perfil desse cliente. Então, a gente aprimorou isso. A gente fez um processo interno de higienização. Então, como eu brinquei no início, a gente aqui está os sobreviventes. A gente teve muita empresa em 2022 entrando no setor. Essas empresas já não estão mais. Então, eles ingressaram inicialmente para tentar conhecer um pouco do solar. Só que a gente sabe que é muita luta ali, né, principalmente neste ano. Então, a gente fez um processo de higienização, trabalhando ali, olhando para a qualidade da carteira, até para concentrar o time comercial, a força comercial, nos parceiros que aqui estão e precisam do nosso apoio na orientação, no apoio com o cliente final, nas negociações. Então, a gente refinou também e fez uma higienização na nossa base. A gente fez uma qualificação olhando para essas empresas que realmente seguem em parceria com o Meu Financiamento Solar e com o Banco BV e colocamos todo o time comercial com uma força imensa ali, seja através de visita ou seja através de reuniões de negócio, com o objetivo de fazer rodada, treinar os instaladores, treinar o time de venda. Como é que usa a plataforma? Qual é a melhor forma? Como que eu aprovo mais? Preencher uma ficha faz diferença? Posso colocar meu e-mail nos dados cadastrais desse cliente, na ficha? Então, o time orienta, faz todo um trabalho de instrução ali, com dicas básicas. Então, poxa, instalador, se você vai preencher uma ficha do seu cliente, colocar o seu e-mail ao invés do e-mail do seu cliente, quando precisar mandar um boleto para esse cliente, quem recebe? Você é o seu cliente. Então, se eu não achar o teu cliente para enviar o boleto e ele não pagar por falta do boleto, gera uma inadimplência. Se gerar uma inadimplência, a carteira não está tão saudável. Então, é realmente um trabalho ali muito de construção e a 4 mãos com essas empresas e com os parceiros, para que a gente possa dar algumas dicas, alguns insights ali de qualificação da proposta e até para melhor aprovar, porque se você preenche uma ficha com um dado incorreto do cliente, a hora que esse CPF bater no banco, o banco vai olhar que, olha, a renda não é essa que você mencionou, a data de nascimento não é essa, os dados, né, o local de residência, trabalho não é essa, e tudo isso pode ferir a aprovação do crédito. Né? Então, a gente dá esses insights também. A gente fez uma revisão interna de processo para tentar ver onde é que a gente conseguia otimizar SLA, prazo, para que isso tivesse impacto não somente no integrador, mas no cliente final. Então, a gente tem um diferencial aqui, acho que o fato também da gente ser o líder de mercado é promover essa agilidade, é promover essa fluidez do processo do início ao fim. Então, a gente revisou, a gente teve a oportunidade de olhar para dentro e ver, poxa, onde que a gente ainda pode melhorar. E agora a gente está no momento de olhar para novos produtos. Em 2022, a gente entrou forte com a linha de financiamento para condomínios. Em 2023, a gente levou para a Intersolar o apelo do financiamento para carregadores de veículo elétrico. Inclusive, o time comercial também faz esse trabalho com a empresa instaladora de como é que eu uso esse pitch de venda com o meu cliente, né? Poxa, se é um pequeno comércio, se esse comércio quiser instalar um carregador de veículo elétrico no estacionamento dele, será que você não vai ajustar o público? Será que você não vai trazer mais um público diferente para o teu comércio? Então, tudo isso a gente apoia também as empresas e os parceiros. Tá?
Legal. E aí, qual que é a perspectiva, né, de mercado? Eu trouxe aqui um primeiro gráfico da Global Solar Power Europe, que mostra um pouco dessa expectativa, né, num cenário conservador e um cenário otimista para o mercado. Isso é GD, tá? Isso é capacidade instalada, potência instalada. Então, é bem promissor quando a gente olha. A gente está numa linha conservadora, mas ainda com muito espaço, como o Ronaldo bem colocou, para avançar cada vez mais. E aí, quando a gente olha a tarifa média versus o IPCA, a gente nota que o percentual de aumento da tarifa média ela é muito maior, né? A crescente ela é muito mais acelerada do que propriamente o IPCA. Então, esse primeiro gráfico ele traz aí uma curva acentuada para uma crescente e muito em detrimento, né, do aumento de consumo e do baixo custo de equipamento. O fato da gente ter essas ondas de calor faz com que o consumidor use cada vez mais energia, então vai consumir mais. Então, a gente tem uma expectativa muito boa, tanto do mercado e, principalmente, dos preços, né, gente? Aumenta preço, com a redução do IPCA, a projeção é reduzir cada vez mais. Isso é um apelo muito positivo para o mercado, tá bom? E perspectiva de crédito, né, gente? Então, vamos falar do que importa, né? E aí, Yasmin, vocês vão aprovar mais? Como vai ser, né? Estou querendo, muito, juro. As notícias que correm já, vocês já devem estar acompanhando, são projeções de crescente, né? O quanto que os bancos, de fato, estão projetando um crescimento. A gente nota uma queda do endividamento das famílias, quando a gente coloca aqui uma linha do tempo, né? Esse dado é do Bacen. E o mercado financeiro caindo, né? A curva de juros futuro caindo, IPCA caindo, o endividamento caindo, a taxa de desemprego já melhorou. Tudo isso traz margem de segurança. Então, 2023 foi um ano onde a gente teve a oportunidade de olhar para todos os processos, como é que a gente mitiga riscos e como é que eu não perco o cliente bom. Então, a gente fez essa lição de casa, a gente fez esse exercício. E agora é surfar a onda das quedas da taxa de juros e a crescente do mercado para que a gente tenha cada vez mais oportunidade de viabilizar os projetos, os negócios de vocês e acelerar ainda mais o setor. Então, as expectativas são bem positivas, a gente está muito otimista. Eu até estava falando com o Bruno que eu acho que esse mês de dezembro é um mês de dezembro limpo, que a gente realmente vai entender como é que esse mercado vai se comportar. Porque o ano passado a gente estava na corrida maluca de, meu Deus, tem que ser agora, é tudo ou nada. O ano retrasado, uma crescente, ainda muita gente na pandemia, querendo colocar energia solar, morando no interior, ampliando casa. Então, agora, realmente, a gente está num melhor momento. Um momento onde a gente está maduro, onde a gente aprendeu, onde a gente fez a lição de casa. E agora é só acompanhar e trazer cada vez mais ferramentas para que vocês possam fechar cada vez mais negócio. Essa foi minha contribuição. Muito obrigada. Obrigado, Yasmin. Eu diria que até 2022, a gente estava nadando num rio, né? A gente nadando, vamos falar que é a nossa empresa, e o rio é o mercado, né? O mercado estava nos empurrando. Então, a gente estava nadando no rio que a gente estava a favor da correnteza, né? Então, a gente batia braço, às vezes a gente até tentava parar de bater braço porque não estava dando conta de atender. Faltava gente, faltava produto, com problemas. Não é fácil trabalhar no mercado exponencial, todo mundo que está aqui sabe, né? Quando está indo bem, a gente fica cansado. Quando não está indo mal, a gente fica muito cansado. Mas está sempre cansado, não é fácil. Mas esse ano, a gente nadou contra a correnteza, né? Então, o mercado todo nos atrapalhou esse ano, né? E de alguns meses para cá, a gente vê que começa a melhorar o cenário. Harry falou aqui do preço do módulo que caiu. Yasmin falou aqui da questão da taxa de juros que vem caindo. Quando cai, a taxa de juros demora 6 meses para a gente sentir no nosso negócio. Mais ou menos esse o time. Mas já começou a cair há um tempo atrás. Então, 2024 a gente vai sentir, né? Então, eu diria que 2024 não vai ser igual minha perspectiva, não vai ser igual 2022, que a gente vai nadar a favor da correnteza. Mas eu acho que o rio não vai estar tão contra, sabe? Talvez esteja mais comum lá, o que a gente vai ter que bater braço.
não é para colher resultado, vai ter que fazer mais esforço do que nos últimos anos, mas também não vai ser como esse último ano que foi muito complicado. Mas, enfim, eu vou agora passar a palavra para o Silvio Robusti, gerente de marketing de produto da Agrovat. Por favor, Silvio. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Bessolar. Parabéns pela organização. Eu tenho uma apresentação também. A Agrovat vai trazer conceitos, tendências de produtos e aplicações que a gente enxerga que vai chegar no Brasil. Então, a gente trouxe alguns dos conceitos que a gente enxerga que vem, ou que já está: o armazenamento, baterias, grid zero, controle de exportação, eletromobilidade e um comentário final sobre treinamento e segurança. Então, sobre armazenamento e baterias, aqui é um esquemático de um sistema residencial, híbrido com bateria. O que a gente quer destacar aqui? A inteligência que está cada vez maior no inversor. Então, o inversor está agregando cada vez mais inteligência nos sistemas. Como, por exemplo, aqui, a gente está conectado com as baterias que podem ser de diferentes tipos, diferentes fabricantes. Está conectado também com o gerador diesel. Então, nesse exemplo aqui, é um sistema, por exemplo, de 10 kW, mas eventualmente pode até estar também com o gerador diesel, e o inversor vai fazer toda essa inteligência de quando entra ou não o funcionamento de um diesel. Os módulos podem ser 1,5 vezes a capacidade do inversor. Por quê? Porque esse extra de capacidade vai para a bateria. Então, é uma maneira de manter a bateria sempre carregada. E como que se descarrega essa bateria? Não é só no caso de um apagão, que já é uma situação interessante da gente ter um sistema de baterias, de armazenamento, quando falta energia da concessionária, mas não é só essa aplicação. Pode ser aplicado em qualquer momento do dia. Então, é totalmente configurável, é inteligente, para a gente, por exemplo, descarregar a bateria num horário de quilowatt-hora mais caro. Então, eu estou economizando, estou consumindo menos da concessionária, utilizando a bateria. Agora, como é que a gente aplica isso no comercial industrial? Na verdade, leva todos esses conceitos, toda essa inteligência, todas essas formas de atuação e aumenta o tamanho. Então, aqui nós trouxemos um esquemático mostrando já um sistema para comercial industrial em paralelismo, com 2 inversores de 100 kW. Então, um sistema de 200 kW e sistemas de bateria modulares de 14,3 kWh cada módulo, chegando a 400 kWh. E a mesma inteligência com uma possível conexão com um gerador diesel. Nesses sistemas maiores comerciais industriais, a gente já vê aplicações e clientes que usam o gerador diesel e ele não está totalmente seguro ainda para tirar o gerador diesel. Então, são aplicações que são híbridas, ainda com diesel e entrando no sistema de baterias. E tudo vai simplificando. Essa solução para comercial industrial, comparada com uma solução tradicional, o vídeo vai mostrar aqui como está se simplificando, como está ficando mais o que a gente chama de all-in-one, tudo em um produto, toda a inteligência dentro de um produto. E onde já existe sistema de baterias, mas que a gente trouxe aqui uma tendência que a gente enxerga, que é o off-grid. Então, é um sistema que não está conectado na rede, ele nunca vai injetar excedente para a rede. Só que a gente enxerga uma tendência também no rural. Então, sistemas isolados não tem outra opção, não tem como conectar na rede, tem que ser um sistema off-grid. Porém, muitos clientes do rural estão implantando o off-grid. Por quê? Aqui no nosso exemplo, esse projeto aqui do engenheiro Oscar Kojima, ele ficou mais rápida a implantação com o sistema off-grid e mais barato do que pedir para a concessionária levar a linha de transmissão do ponto que tinha de distribuição, né, até essa conexão. Então, ele fez um sistema aqui de 30 kW, a solução aqui é em paralelismo, são 6 inversores de 30 kW com baterias de lítio ferro fosfato, com bombeamento.
As baterias que a Grovat adotou, e a maioria do mercado, são as baterias de lítio-ferro-fosfato. A Grovat é fabricante de bateria. E por que o lítio-ferro-fosfato? O lítio-ferro-fosfato tem 3 características que são importantes nas baterias, que é a sua capacidade energética, a sua segurança e o seu custo. Então, é a bateria que está sendo mais adotada. A inteligência continua nos sistemas de bateria, no BMS, no Battery Management System, que é, por exemplo, como está mostrando aqui esse vídeo, os módulos podem ser utilizados com diferente capacidade energética. Então, naturalmente, com o passar dos anos, vai se perdendo a capacidade energética de uma bateria e pode ser colocada uma bateria nova que o sistema vai gerenciar, tirar o máximo proveito de cada módulo, do quanto que ela pode entregar de capacidade energética. Então, uma pincelada bem rápido aqui nessas visões, e vamos pincelar de novo aqui esse outro conceito que é o grid zero e o controle de exportação. Como que funciona o grid zero? Tem um equipamento a mais, no caso aqui da Grovat, um Smart Energy Manager, que ele vai fazer toda a leitura do que está acontecendo no sistema. E ele vai mandar a informação do que está sendo importado ou exportado para um inversor ou vários inversores que podem ser conectados. Então, a hora que tiver uma eventual possibilidade de excedente de exportação, ele vai mandar a informação e falar, não, inversor, não manda mais para a rede. Então, esse seria o grid zero. Só que a gente não enxerga só o grid zero. O grid zero tem suas aplicações, tem seus clientes, tem seus casos específicos, como o Mercado Livre, por exemplo, mas tem uma outra tendência, que é da própria concessionária de energia, limitar o tanto que pode ser exportado. E aí a gente trouxe um outro exemplo, que eu chamei de grid 105. Por que grid 105? Porque a concessionária limitou a exportação em 105 kW. Então, ele tem um sistema com 3 inversores de 75 kW, porém, ele implantou o sistema de controle de exportação, o máximo que pode ser exportado é 105. As conversas que a gente teve com algumas concessionárias de energia, a gente vê que é uma tendência. Por fim, eletromobilidade como tendência de produto, de tecnologia. O que vocês acham que são esses 2 gráficos? O gráfico da esquerda é a capacidade instalada da geração distribuída. Só a geração distribuída, tá? Sem a geração centralizada. E, segundo a Greener, a gente tem 2% de taxa de penetração no Brasil. A da direita são os emplacamentos de veículos eletrificados, e, segundo a Associação Brasileira de Veículos Eletrificados, representa 3,6% de participação no mercado. Olha a semelhança dos 2 gráficos. O que mais que a gente tem visto nesse mercado de eletrificação? Foram 49 mil veículos emplacados até agosto desse ano, de janeiro a agosto. Já são 160 mil na frota total de veículos eletrificados, representou um aumento de 76% comparado com o mesmo período do ano passado. E eletropostos também cresceram 28%. Então, a Grovat enxerga que é uma tendência, é uma realidade, vai chegar, vai crescer. E, quando a gente fala de veículos eletrificados, trazer um pouco aqui do conceito das tecnologias dos veículos. E, quando a gente chama de veículo eletrificado, tem 3 tipos de veículos. Nesses números, inclusive, estão todos esses 3. Tem o elétrico híbrido plug-in e o 100% a bateria. Qual que é a diferença? O elétrico híbrido ele não é recarregável. O próprio sistema de frenagem ou outros sistemas do veículo faz carregar a bateria. Agora, repara no tamanho da bateria de cada tecnologia. Então, a bateria está aqui em verdinho, vai crescendo, vai crescendo. Então,
O híbrido plug-in, ele tem uma bateria maior, o que quer dizer que na condução do veículo, ele vai funcionar mais como um veículo a bateria. Então, dependendo da forma que se dirige, pisa mais forte, acelera muito, faz muita ultrapassagem, o elétrico híbrido acaba usando mais o motor a combustão do que o elétrico. Então, a tecnologia que usa mais a bateria é o híbrido plug-in ou o 100% elétrico. E o que aconteceu nesse mercado? No ano passado, se vendeu mais o elétrico híbrido. Esse ano já não. Esse ano se vendeu mais o híbrido plug-in e o 100% a bateria, até agosto, do que no ano passado. Então, já é uma tendência desse mercado de veículos eletrificados de ir para os veículos que podem ser carregados. E aí a gente entra no carregador. O carregador tem dois tipos, corrente alternada, corrente contínua. A grande diferença deles é a velocidade de carregamento. A corrente alternada tem uma velocidade de carregamento mais devagar e mais aplicado para a residência. Um ponto de atenção aqui. Carregador é tudo igual, Silvio? Não, não é. Carregador, quanto maior a potência, mais rápido vai carregar? Também não. Por quê? No corrente alternada, quem vai fazer a conversão do corrente alternada para corrente contínua é o conversor que está dentro do carro. Então, não adianta eu colocar aqui fora um carregador mais potente ou ir aumentando essa potência se o daqui de dentro do carro não comporta, não tem essa capacidade. Então, é um ponto também de atenção quando for comprar um veículo eletrificado, um veículo elétrico, qual que é a potência de conversão dele numa corrente alternada. E o do corrente contínua. O corrente contínua, sim, ele vai conectado direto na bateria, então quanto maior a potência, mais rápido ele vai carregar. Daí que varia esse carregamento de 15 minutos até 60 minutos, ser capaz de carregar 100% de uma bateria. Uma palavra aqui sobre treinamento e segurança. Os dois temas são importantes para a Grovat. Ela adota todo o sistema de segurança que é aplicado nas normas, o que é definido, ela aplica. Assim como treinamento, porque a gente entende que segurança e uma boa instalação andam juntos. Então, quando você faz um projeto, para começar a tratar um sistema solar como um projeto, porque não importa o tamanho, não precisa ser uma grande geração para ser tratado como projeto. A gente entende que qualquer tamanho é um projeto elétrico, é um projeto civil, porque tem a instalação. Então, todo projeto tem que ser dimensionado, tem que ser analisado o local da instalação, tem que usar os componentes corretos, tem que ser instalado com segurança. Durante a instalação, também ter cuidado com a segurança. E seguir as normas elétricas também existentes. Quando isso acontece, a gente, pelo histórico que a gente tem de casos que chega até a Grovat, funciona muito bem a instalação. É uma instalação que não tem problema, porque foi feito como projeto desde o começo. Para finalizar, a Grovat está no Brasil desde 2015. Ela fez um investimento muito grande esse ano. Dobrou a equipe no Brasil, de aproximadamente 40 para 80 funcionários. Todo mundo agora em Santo André, Grande São Paulo, com um galpão de 3 mil metros quadrados e um andar de escritório próximo. E a Grovat realmente acredita nesse mercado, o residencial, comercial e industrial, que é onde a Grovat é líder, no residencial. E acredita no Brasil também que esse mercado vai continuar e está disposta a estar junto com todo mundo nesse crescimento de mercado que vai vir. Vai continuar. Obrigado. Obrigado, Silvio. Olha, vocês estão muito disciplinados, viu? Todos estão cumprindo o horário. Ninguém passou. O Silvio deixou um certo suspense aqui. Eu ia deixar ele passar porque a apresentação foi muito boa.
e muito didática, né, Silvia? Você poderia ser professor, viu? Não ia dar sono em ninguém, certamente. Foi muito bom. E complementaria dizendo que quando se trata essa questão do armazenamento, do carro elétrico, dos carregadores para carro elétrico e tudo mais, que a gente vê que é um mercado que está apenas começando, né, e está crescendo de forma rápida, assim como estava lá solar 2014, 2015, a gente vê que é aquele rio que começa a nos ajudar, né? Dependendo da velocidade que isso acontecer em 2024, certamente é sinérgico. É muito óbvio isso para todos nós, né? Que todo mundo que pode comprar um carro elétrico e pode abastecer esse carro elétrico na sua casa, vai, se ele tiver um telhado, evidentemente, ele vai colocar um sistema fotovoltaico ou vai ampliar o sistema que já tem. Então, isso tem que entrar na conta e vai contribuir para o nosso mercado. Com relação à questão das baterias, na Besolar a gente tem um grupo de trabalho bastante grande, são mais de 100 associados. Eu não sei se a Grovat está participando desse grupo de trabalho, mas a gente tem um desafio enorme, né? Se não tiver, está convidado, e todos os associados que têm interesse estão convidados a participar, evidentemente, sempre estão convidados. Mas a gente tem um desafio enorme, que é baixar a carga tributária das baterias aqui, né? Como eu já falei, eu, nesse caso, adorei a palestra do Sardenberg, mas não concordo com ele quando ele fala da questão da China. A China é nossa amiga nesse sentido, né? Eu não vejo nenhum problema com relação à China nesse sentido. E a gente precisa, sim, abaixar, diminuir a carga tributária das baterias, né? Que hoje chega a bater na casa dos 80%. Né? Então, a tecnologia ela precisa baratear, e está barateando. De todas as tecnologias do mundo, nos últimos 10 anos, a que mais barateou foram os módulos fotovoltaicos. A segunda que mais barateou foram as baterias. Só que com a carga tributária que temos hoje, é complicado. Então, a gente está brigando para reduzir essa carga tributária junto com o governo. E, da outra ponta, estamos brigando para não deixar eles aumentarem o imposto de importação dos módulos. Até agora conseguimos segurar e pretendemos continuar segurando. Mas é uma briga, quanto mais gente estiver contribuindo, certamente seria ótimo ter vocês, caso já não estejam com a gente nesse grupo de trabalho. Bom, vou passar a palavra aqui agora para o Bruno Catapreta, diretor de Relações Institucionais da Gênix, que vai dar aqui a visão da geração distribuída. Boa noite a todos. Obrigado pela palavra. Bom, a sessão é o futuro da energia solar no Brasil, Ronaldo. Eu acho que o futuro é o presente, é para quem é protagonista, é para quem é especialista. Então, a gente fica refletindo sobre isso, sobre as mudanças. Né? Teve vários exemplos aqui da importância das empresas se atualizarem e bater no peito. Eu sou o primeiro, eu sou o protagonista. Eu faço melhor que o meu concorrente. Mas não é só falar, né? E aí fica um convite aqui, uma reflexão, que durante a Intersolar do ano passado, a AB Solar lançou a certificação da AB Solar, que veio para sanar uma dor do mercado. Era muito comum integradores parar a gente no corredor, né? Falar, mas a concorrência é desleal, está cheio de gente que não sabe trabalhar, que veio de outro setor e está fazendo coisa errada no setor solar. Mas o que nós estamos fazendo para ajudar o setor solar a crescer e crescer com qualidade? Então, nesta linha, a Gênix, que é uma distribuidora mineira com muito orgulho, que atende integradores do Brasil inteiro, foi a primeira empresa do Brasil a conseguir a certificação no nível máximo, AAA da AB Solar. Por que eu tenho muito orgulho disso? Eu sou o primeiro. O título de primeiro ninguém me tira, Raro. E eu faço o convite para vocês, sejam o primeiro da cidade de vocês, por exemplo, a ter uma estação de carregamento veicular. Sejam o primeiro da cidade de vocês a ser especialista em inversores híbridos. Sejam o número 1 em instalação de baterias. Faça um convite, joga no Google agora. Empresa especializada em instalação de carregador veicular, e põe o nome da cidade de vocês, não aparece o nome de ninguém. Isso é muito sério. O setor solar somos nós, a AB Solar somos nós. Então, quando eu falo que eu sou o orgulhoso coordenador da AB Solar em Minas Gerais, isso também me traz muita responsabilidade.
que Minas foi primeiro muito tempo na GD, né, de 2018 até início de 23, era líder absoluto, né, e a partir de fevereiro, agora está essa briga saudável com São Paulo, mas continua primeiro isolado na GC e, no geral, é primeiro indiscutível. Vocês imaginam que, durante este ano de 2023, a quantidade de empresários que me procurou pedindo socorro, pedindo ajuda, a quantidade de empresas que dependiam apenas de uma habilidade, só de vender aquele telhadinho, não sabe mais o que fazer. Faltou o quê? Um planejamento, uma leitura rápida do mercado. Então, isso tudo é o futuro. Mas tá, Bruno, e o que você está fazendo para o futuro? A Gênix, hoje, é a empresa que mais investe em qualificação e treinamento para o mercado solar do Brasil. A gente tem treinamentos contínuos. Por exemplo, de 15 em 15 dias, dentro da Gênix, tem um treinamento presencial. Eu tenho maestria online. A gente participa de todos os eventos da Solar no Brasil inteiro. A gente tem um programa que chama Minas Solar. A gente roda 10 cidades em Minas, levando conhecimento e capacitação nas cidades isoladas, não só na capital, porque na capital todo mundo quer ir, qualquer fabricante, qualquer distribuidor quer ir em Belo Horizonte. Eu quero ver quem vai lá em Janaúba, quem vai em Arinos. Né? Tem cidades que eu pego o avião, já aconteceu de eu pegar um avião de Belo Horizonte até Brasília, alugar um carro e dirigir mais 300 quilômetros, porque a cidade é divisa de Minas com Bahia. Então, esse é um trabalho que me orgulha muito. Não é isso? Voltando para as empresas integradoras, que a maioria da nossa plateia, já aconteceu, Ronaldo, de um cliente final, do consumidor, de um dono do supermercado nos procurar, querendo fazer um investimento, uma usina, a gente, respeitando a cadeia, não faz, a gente sempre indica um dos parceiros. E o parceiro não consegue fazer esse trabalho simplesmente porque a equipe dele não tem NR10, NR35. Aí fica essa reflexão do futuro. A gente cobra muito o futuro, mas não olha para dentro da casa da gente, da empresa da gente, dos colaboradores, não investe em qualificação, depois perde a oportunidade, e perde mesmo. Então, 2024 está aí batendo na nossa porta, não vai caber mais empresas amadoras no nosso mercado, e isso é bom. Eu acredito que eu posso ficar bem à vontade de falar isso aqui, que quem está numa sala como essa aqui, 6h15 da noite, está subindo a régua também. Quem já é associado à Solar, eu convido realmente para fazer parte dos grupos de trabalhos, porque eu recebo perguntas diariamente que são respondidas pelos técnicos da Solar. As pessoas não participam. A Solar tem certeza que não quer só as empresas associadas, querem associados participando, querem associados protagonistas, que seja no bairro de vocês, na cidade de vocês ou no estado. Nós estamos precisando. Isso é muito importante para o nosso setor. Então, associem-se a empresas, a distribuidoras, a fabricantes que têm essa preocupação. A Gênix é uma associada da Solar porque os princípios da Solar, as atitudes, as diretrizes, vêm em encontro com a nossa, porque senão não estaria pagando uma mensalidade associada, e mais do que isso, eu sou um voluntário na Solar, com muito orgulho. Eu estou ajudando o setor solar brasileiro a crescer com qualidade. Então, eu acredito que o ano que vem, essa sala aqui vai estar com mais pessoas associadas à Solar, com mais empresas capacitadas, com novos modelos de negócio rodando. Pode abrir aqui um braço. Essa pequena dica que eu dei aqui pode ser a transformação de uma empresa integradora, ser referência na cidade dela, a instalação de inversores híbridos, de baterias, ou até mesmo essa questão importantíssima do carregamento dos veículos elétricos, já é uma realidade. Vamos parar com esse dilema. Será que eu vou colocar instalação para veículo na minha cidade? Só tem 2, só tem 3. E aí? Será que não tem mais pessoas doidas para comprar o veículo, mas também não tem carregador? Todos que compram um veículo elétrico hoje, se não tem energia solar em casa, colocam. Quem já tem, amplia. E mais uma dica do amigo Brunão aqui. Se você conhece
cliente final que tem já energia solar em casa, e ele comprou um veículo elétrico, pode ligar para ele, bater na porta e falar assim: aonde você passa o seu final de semana? Ah, no meu sítio. Vai lá que é uma venda feita, tá? É mais uma instalação de energia solar para o sítio dele e mais um carregador veicular. Mais uma dica: onde você trabalha? Vou lá instalar para você no seu trabalho também, porque ele quer sair de casa com o carro com a bateria cheia, chega no trabalho, carrega, e no final de semana no sítio dele também. Então, esse que é o futuro da energia solar, é ser protagonista, é conhecer as possibilidades. E falamos muito de Minas aqui, porque Minas é referência, todo mundo que está aqui tem negócio em Minas Gerais, que é realmente o berço da energia solar em nosso país, está sofrendo muito, gente. É o estado que mais sofre nesse momento, com inversão de fluxo, com outros problemas, mas não falta energia, não falta protagonismo da Solar. A gente já perdeu as contas de reuniões que fizemos com a CEMIG, que é a concessionária local, vários encontros com o pessoal da sede da Secretaria de Desenvolvimento, reuniões em Brasília. Então, a gente continua tentando, lutando. Mas eu não posso parar a operação da minha empresa, que é da Gênix, ou vocês, integradores, pararem a operação de vocês, esperando resolver esse problema. Aí que está esses outros caminhos. O integrador não está fazendo o conectado à rede, vamos para bateria, vamos para o híbrido e continua a vida. Podemos mudar de área de concessão, né, de Estado, e ser protagonista. Então, toda crise é uma grande oportunidade. Isso vale para o solar no Brasil inteiro, e em Minas, então, é o momento de aparecer alguns grandes protagonistas da sua virada de mesa. E a questão do lenço eu gostei muito, Yasmin, sabe por quê? Imagina, tem 2, 3, 4 meses que quase não aprova nada em Minas Gerais, mas está represando, Harry. E na hora que liberar? E quando a gente tiver uma grande vitória lá em Brasília, e a gente conseguir alterar o artigo 73 lá, e falar agora, aqueles 8, 10, 20 mil pedidos negados por inversão de fluxo estão liberados. A pedido da presidência da Solar, eu fiz um rápido apanhado, apenas com empresas próximas à Gênix, lá em Minas Gerais, nós conseguimos 873 protocolos com inversão de fluxo, aquele formulário da Solar. Isso em 3 dias eu coletei, nem fiz muito esforço. Olha o volume de negócios represados, não é isso? No Brasil inteiro, a gente vê acontecendo. Por outro lado, a gente vê também muita oportunidade. Onde está tendo problema? Na minha querida Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, da nossa coordenadora Mara, mas em outros estados não tem problema algum, não é isso? Então vamos trabalhar, sabe? Vamos organizar, vamos procurar bons fabricantes, bons distribuidores e não ficar esperando o futuro chegar, porque senão vai vir outras empresas e vai tomar esse mercado de vocês. É um mercado, novamente, que não vai aceitar quem não for especialista. Ah, Bruno, mas ainda eu tenho dúvida, não sei dimensionar um sistema com inversores híbridos, não sei dimensionar a bateria, como que eu faço? A Gênix e outras grandes empresas organizadas no Brasil estendem a mão para ajudar vocês. Então, se você tem o cliente, tem a demanda e está fazendo essa parte da ponta, levem até o seu parceiro. No caso da Gênix, a gente tem uma equipe comercial pronta, preparada para entregar dimensionado, com equipamento, com valor, com tudo. Você vai precificar a sua engenharia, mão de obra e instalação, que a gente não entra nesse mérito. Então, a oportunidade está aí. Não perca. A minha contribuição é essa, Ronaldo. Obrigado, Bruno. Não há dúvida que você contribui e muito aí, voluntariamente, na Solar. Pessoal, temos tempo, né? Acho que economizamos algum tempo, né? E temos perguntas. Temos ótimas perguntas. Já posso fazer a primeira, e aí vocês se Por dividem favor. nas respostas. A primeira pergunta é: como enxergam o mercado para a EPC, considerando a GD2 e a GD3? Deixa essa para o Harry, que ele é o nosso âncora de EPC aqui. Então, conforme eu falei para vocês, né, esse mercado está em maturação, né? Eu acho que o pessoal está tendo mais noção como é que se faz
né, a obra, tudo mais, para vocês terem uma noção, quando começou essa corrida de todo mundo pegando EPC sem saber fazer, se fazia só a instalação em 60 centavos. Né? Hoje está em 1,20, 1,30, 1,40, para tu ver como estava mal precificado, né, o watt pico. O GD1 para nós é o nosso canhão agora, né? A gente acredita que ainda tem uma boa quantidade de projetos em GD1, porque não é todos que acabam esse ano, né? Tem muito projeto comprado que tem reforço de parecer de acesso, tem alguns pleitos de alguma certa prorrogação, então a gente acredita que a gente tem aí talvez um ano e meio, se não 2, em projetos de GD1, né? Para, vamos dizer, EPCistas consolidados. Estou falando de grupos grandes comprando tranche de projetos. Os pequenininhos a gente deixa para os nossos integradores ir direto, mas os grandes, a princípio, estão com esses projetos. GD2, com o CAPEX atual, em alguns lugares já está começando a viabilizar. Tá? A gente já está vendo alguns clientes se movimentando para GD2, e se continuar essa queda de preço no módulo, e está parecendo que vai continuar, não querendo, né, causar uma deflação, né, o solar sempre é melhor tu já instalar, porque tu já tem gerando, né, mas eu acredito que ainda cai mais um pouco, né, e isso pode viabilizar ainda mais GD2. Né? Então, hoje em dia, né, mudou muito a pizza do custo do EPC. Né? Para vocês terem uma noção, hoje em dia a parte mais cara do EPC é o serviço. Né, o módulo abaixo de R$1, o serviço acima de R$1. Né, antigamente, o módulo era 2 e pouco e o serviço era menos de 1. Né, então, hoje, realmente, o EPCista é o que mais tem valor na cadeia, mas realmente tem que ter track record, tem que ter as pessoas dentro da empresa, pessoa de ambiental, pessoa engenheira, todo mundo não terceiriza muita coisa, porque realmente é arriscado, é um negócio que realmente não é que nem ser um integrador, né, que não tem barreira de entrada. Né, tem muita barreira de entrada, e a barreira de entrada é o track record, é a experiência. Né, então, essa seria a minha contribuição. Temos uma segunda pergunta. Na verdade, temos 3 até o momento. Considerando o mercado tratando equipamentos como commodities, a guerra por preços só irá acabar quando os problemas aparecerem? Ou pior, quando acontecer alguma tragédia, como uma sequência de incêndios? Já veio uma polêmica. Vou passar aqui para o Silvio Robusti, da Grovat, que é a visão do fabricante. Obrigado pela pergunta. É esse o ponto que a gente mais enxerga, quando eu falo de tratar como um projeto. A gente sabe que tem muita instalação que não foi tratado como projeto e, às vezes, consequência dessa guerra de preço. A pessoa, para ganhar, abaixa o preço e abre mão da qualidade, de seguir normas e da escolha de equipamentos mais adequados. Não é bom para o nosso mercado, não é bom para nenhum mercado, isso. E a gente vê que esse ano vem numa curva de mudança. A gente percebe que as conversas que a gente está tendo com os integradores são integradores que tratam com todo esse cuidado dos projetos, e é o que a gente fala aqui, às vezes um mal vem para bem. Né? Às vezes o mercado caiu e está ficando mais seletivo, e os que estão ficando são os que têm mais cuidado com toda a instalação. E espero que siga assim, não caindo, mas que sempre tomando esse cuidado em não ser o mais barato. O mais barato não é a melhor alternativa. Não necessariamente é a melhor alternativa. A melhor alternativa é a que tem mais segurança e mais qualidade para o cliente final. Posso contribuir também, Ronaldão? Ali, quando vai acontecer isso, né, que nem eu falei anteriormente para vocês, os inversores a nível global, pelos componentes internos, normalmente a garantia é 5 anos. Tá? Eu acho que isso eles vão aguentar. Né? Mas boa parte, depois do 5º ano, não vai performar, prometeu 10, vai ter que trocar, e aí muda a maturidade do mercado. Né? Existem 2 mercados, o mercado que vende só CAPEX, que foi o mercado dos últimos 2 anos, e o mercado que vende LCOE, né? O Leverage Cost of Energy, o preço da energia solar durante sua vida útil.
E é isso que vai se mudar, né? Porque quando o cara botar na conta que em 5 anos ele trocar um inversor, se ele botar o mesmo, nos outros 5 ele troca, ele vai trocar 4 vezes, realmente vale mais a pena tu botar um inversor que dura 12 anos. Isso o mercado não maturou ainda, porque os inversores ainda não chegaram no final do seu período de garantia, né? Se em 2018 começou esse grande movimento, 2020, 2021 foram o maior rally, eu acredito que em 2025 e 2026 vocês vão começar a ver isso. E o que acontece? O integrador que instalou e que prometeu, a responsabilidade vai ser dele. Tá? Não adianta chorar para ninguém, eles vão chorar para vocês e vocês que vão ser processados, porque vocês que venderam aquilo. Então, se dimensionar errado, gerou errado, deu problema, realmente é uma bucha. E a VEG nunca foi no preço, né? O mercado está no preço, mas eu realmente acho até perigoso para o mercado, né? Mas acredito que vai ter essa maturação daqui a uns 2 anos, aí respondendo a pergunta. Perfeito. Vou para a terceira pergunta, então. A taxação da importação dos componentes da indústria solar no Brasil não seria uma nova reserva de mercado que não deu certo em nenhum lugar do mundo? Eu entendo, eu vou querer depois saber se o Fábio quer complementar. Eu entendo que sim, né? Porque, evidentemente, todo mundo aqui, ninguém é contra a indústria nacional. Mas desde que a indústria nacional tenha capacidade de entregar um volume a preço competitivo, né? E hoje não tem. Hoje você pega um preço do módulo importado, aí ele está dizendo aqui 10 centavos de dólar, correto? Foi isso? 12. Quando você pega o módulo produzido no Brasil, não fica abaixo de 24. É o dobro do preço, se não mais, né? Então, evidentemente, o que a Besolar tem que fazer é brigar junto ao governo para conseguir baixar os custos da indústria nacional, mas não elevar o custo do importado, de forma alguma, né? Então, e sempre foi essa a nossa postura, né? Eu queria saber se o Fábio quer complementar de algum modo, porque, sem dúvida nenhuma, a geração centralizada ela pode ser muito impactada com esse aumento de custo. Sim, Ronaldo, obrigado. Sim, é uma agenda, inclusive, está muito quente. Você mencionou antes, né, que a gente está nessa batalha para convencer o governo a mudar essa ideia de tributar os componentes da indústria solar. É uma decisão que o governo tem que fazer. Ele quer fazer uma política industrial. Que política industrial que ele quer fazer? Porque você mexer no câmbio, você taxar a importação e ir por esse caminho, não funciona. Já foi tentado em outros setores, já foi tentado em todo tipo de atividade industrial. O único caminho para você ter uma política industrial de sucesso é pensar no longo prazo, é você atacar os problemas estruturais da indústria, né? Questões de custo, questão de produtividade, até o arranjo tributário, a primeira boa sinalização que o governo fez mais recentemente. Agora, taxar por taxar não vai gerar uma indústria competitiva aqui necessariamente. Um bom exemplo disso é o parque chinês. O parque chinês é um processo que vem de longos 30, 40 anos, de toda a indústria chinesa se desenvolvendo. O solar, nos últimos 20, 15 anos, para chegar a níveis de preço de competitividade que tem hoje. Você comparar a indústria chinesa com a americana, que é a segunda colocada, você tem uma diferença de preço muito relevante já apresentada aí. E nós estamos falando do parque industrial americano, da capacidade americana de infraestrutura. O Brasil ter essa pretensão vale, né? Não somos contra industrializar, não somos contra fortalecer a indústria, mas o Brasil precisa escolher suas batalhas e precisa escolher seus pontos fortes. Se o Brasil quer fazer uma transição energética, uma neoindustrialização verde, como o governo tem falado, ele tem que escolher onde ele quer ser campeão, onde ele quer ser competitivo. Você pensar nas novas cargas, como eu mencionei na minha sessão, por exemplo, né, infraestrutura digital. O Brasil pode ser competitivo. Novas fontes, novos combustíveis. O Brasil pode ser competitivo. Inclusive, para ajudar essas iniciativas, taxar, tributar os componentes da indústria solar só vai atrapalhar e atrasar esse processo. Então, fica bem evidente para a gente que o governo deveria mirar outros seus pontos fortes da economia brasileira, e não tentar ganhar todas, né? A China está bem avançada nisso, outros lugares têm parques mais avançados, mais desenvolvidos. O Brasil tem que focar nas suas forças e seguir a sua agenda principal, transição energética, essas novas cargas. Esse talvez seja esse é o caminho para o Brasil, e é isso que o governo tem que mirar. Posso complementar, Ronaldão? A VEG também é uma empresa que
fabricante forte mesmo, a gente é bem verticalizado. Em Jaraguá do Sul tem 14 mil funcionários, fundição e tudo mais. A gente é pró-fabricação no Brasil, né? A gente tem essa bandeira. Mas no caso de módulos fotovoltaicos, a gente tentou muitas vezes, justamente por fabricar aqui. Mas quando a gente fala de um commodity, onde tem essa volatilidade de preço, olha o que aconteceu agora. Realmente é meio... Não faz muito sentido a gente tentar uma empresa tomar esse risco, né? Eu acho que para o governo puxar essa cadeia para o Brasil, o caminho deveria ser linhas de financiamento subsidiadas de longo prazo. Seria o único sentido. Beleza, eu tenho uma fábrica aqui, ela é mais cara, mas eu tenho uma linha de 20 anos subsidiada. Tudo bem, tem um mercado, vamos para lá. Agora, inflacionar um mercado que gera muito mais emprego na instalação do que na fabricação, no meu ver, não faz sentido. É isso. Acho que a gente finaliza aqui. Ronaldo, quero agradecer pelo excelente debate e pedir uma salva de palmas para os nossos participantes.